Olá, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa. Estou aqui novamente, para falarmos de mais uma unidade nossa. Unidade 2, programação linear, né? Aí a gente entra lá nos estudos da programação linear. É uma técnica, né, que pressupõe uma relação linear entre as características daquele problema que está sendo utilizado, buscando sempre a solução ótima. Vamos lá. Esse modelo, quais são os elementos desse modelo? É o que, gente, vocês vão precisar identificar em qualquer modelo. Se tiver lá um problema para você na prova, seja qual prova for, que da Unigran Rio, de alguma prova de concurso, sei lá, vocês têm que ali saber, pincelar, isso é o objetivo, isso são as variáveis, isso é uma restrição, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só minha água daqui da frente. Quais são esses elementos que eu estou falando que vocês precisam identificar, tá? Primeiro elemento, calma aí. Variável, tá aqui embaixo. Escrito aqui embaixo, variável. As variáveis, né? Vou até colocar aqui em cima também. Vendo que vamos falar aqui das variáveis. Variáveis de um problema podem ser classificadas como controláveis ou incontroláveis. Isso a gente já viu lá, não vou entrar nesse aspecto que está lá na apostila, eu acho que no vídeo que eu fiz também. As variáveis controláveis, está aqui dizendo que são e tudo mais, mas aqui entender o que são as variáveis, né? Então, existem variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis, né? Ou seja, o que a empresa está ao acesso da empresa ou aquilo que está fora da possibilidade da empresa. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de variável. Mais para frente, gente, que eu acabei botando lá no Simplex, tá? Mas aqui a gente... Então, daqui desse slide é o quê? O que são as variáveis? Variáveis de um problema podem ser classificadas como controláveis e incontroláveis. As variáveis controláveis são aquelas em que o tomador de decisão pode fazer algo para atingir seus objetivos. Já as variáveis não controláveis ou incontroláveis são aquelas dos quais não é possível ter o controle, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver o exemplo da variável, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Restrições, né? Segundo elemento, restrições. Restrições. Vamos lá. As restrições expressam, como o nome já diz, algo que vai restringir, dificultar, né? Se não houvesse aquela restrição, seria mais fácil, mas sempre existem as restrições, né? Nós temos restrições, né? A gente tem limites de salário, por exemplo, a gente ganha X, né, gente? Ou seja, é um limite, é uma restrição. A gente tem limite de várias coisas na nossa vida. A gente tem restrições de várias coisas. E nos problemas das empresas também, né? Restrições. As restrições expressam as relações matemáticas entre as variáveis do problema, ou seja, está relacionado com a variável do problema, tá? Porque aí o aluno pega lá, bota uma restrição. O problema fala da produção da empresa, ok? Está falando da produção da empresa, aí a restrição vai ter que estar relacionado a algum elemento ali da produção da empresa. A empresa precisa produzir X e tal, mas tem um estoque de matéria-prima restrito a X quantidades. Isso é uma restrição relacionada a um problema matemático, que a gente daqui a pouco vai ver um exemplo também, que é o exemplo que está na nossa apostila. Aí o aluno põe o problema, mas ele traz uma restrição que não tem nada a ver com o problema. Por exemplo, a restrição desse problema é que o desemprego ou a falta de matéria-prima no mercado, mas não é isso, é o que está ali, é a restrição da matéria-prima ali, não é para pegar algo fora do problema para trazer. Isso que às vezes, sabe, o aluno confundiu um pouco. Daqui a pouco a gente vai ver também o exemplo da restrição, quando a gente vai falando lá do método simplex. Critério. Um critério é uma função matemática que mede o desempenho de uma possível ação ou preferência.
E, por fim, o objetivo. O objetivo do modelo indica o que você espera e deseja alcançar com a decisão que será tomada. Então, beleza. Então, aqui vimos os conceitos, né? Então, objetivo é o que se quer alcançar. Vai o quê? Quer maximizar? Quer minimizar? Quer maximizar o lucro? Ou minimizar algum aspecto ali da questão da produção, até para reduzir custo? É isso aqui que está relacionado, porque é sempre o objetivo está relacionado o que você quer maximizar ou o que você quer minimizar, tá? Neste caso aqui. Vamos lá. Aí, falando ainda sobre o trabalho. Então, o que estava pedindo do trabalho não era resolver o problema, tá? Era o quê? Era basicamente esses passos aqui. Elaborar, né, o problema, ou até pegar um problema já existente, mas identificar nele as variáveis, identificar as restrições, tá? Era isso, ó, restrição. Aqui eu botei esse passo a passo como se fosse criar, né? Mas eu nem pedi para criar. Poderia até trazer algo até pronto, né? Depois eu deixei bem claro para vocês, não, traz algo pronto, mas eu preciso que vocês enfatizem que vocês entenderam o objetivo, as variáveis na hora da decisão, ó, definir as variáveis. Se vocês fossem elaborar um esquema, né, vocês iam elaborar o problema, né? No caso, eu falei que não precisava, eu poderia pegar um problema já existente. Vocês vai definir uma solução para o problema, iriam fazer, aí precisaria definir as variáveis, definir se vai maximizar ou minimizar e verificar quais são as restrições, né? Esse definir uma solução quer dizer qual é o objetivo do problema. Então, aqui seria o passo a passo para, né, vocês fazerem. Mas eu nem falei, não precisa fazer. Pega um já existente, só que identifica ali para mim o que é um problema dali, o que é uma variável, o que é uma restrição, tá? Então, foi isso. Então, aqui, fechamos a nossa unidade 2.